aqui, ó, contando conosco, tá? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus agora. Vamos. Deus, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos em Seu nome, Senhor, em Tua presença, Senhor, reunidos como igreja, Senhor, e te pedimos a Tua presença, a Tua manifestação em nosso meio, Senhor. Senhor, esteja ministrando aos nossos corações, Senhor, esteja conduzindo, Senhor, este culto, a reunião de logo mais, Senhor, e que tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso culto de louvor e adoração a Ti. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor, as nossas vidas. Com perdão dos nossos pecados, Senhor, nós te pedimos e já lhe agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
sobre a fidelidade de Deus em nossas vidas. Você que está preparado para ofertar, para dar o seu dízimo e a sua oferta, você poderá fazer neste momento. Você, nosso querido visitante, fique à vontade. Esse é um momento nosso, da nossa igreja, mas está convidado, você está convidado a participar se assim o desejar. Irmão, só um minutinho. Antes da gente partir para esse momento de dízimos e ofertas, não foi à toa que eu vim rapidinho interromper esse momento. É que antes a gente queria mostrar algo, né, um vídeo do trabalho que o pessoal realizou ontem. Eu estou chamando, brincando, né, o Ministério da Testosterona aí, dos homens aí, se levantaram, na verdade, de porta para fora. Na verdade, uma iniciativa de alguns irmãos, que eu acho que começou lá quando decidiram ir lá para a Mariana e entenderam que a igreja precisa fazer mais do que ela tem feito para servir. No caso, a nossa comunidade. A gente foi lá para a Mariana, tão longe, né? E de repente a gente tem uma comunidade aqui do nosso lado que a gente possa abençoar. E a partir disso, homens e mulheres se juntaram para fazer um trabalho muito bonito que aconteceu ontem aqui na vizinhança da igreja. A gente só vai passar um vídeo, mas nos próximos cursos a gente vai falar um pouquinho mais. Pode soltar. Precisa ver o áudio aí. Pode parar o vídeo. Então, ok. Uma pena. Problemas técnicos. Então, esse trabalho foi realizado ontem. Quantas pessoas estavam aí, Roberto? Quantas pessoas estiveram aí? Então, de 26 pessoas, né? A gente viu alguns vídeos. Eu vi o vídeo, algumas fotos. O pessoal postou bastante no Face sobre várias coisas. E, na verdade, não é só foto. Se você já olhar, por exemplo, quem já estacionou o carro aqui embaixo já percebeu coisas diferentes. Se você for sentido ali, você já vai ver coisas diferentes. E isso foi através da mão desses irmãos que se ofereceram a isso. Quando eles se propuseram, né, como eu brinquei que era o Ministério da Testosterona, todo mundo pensou em carregar peso. Mas tinha que vir alguém com a inteligência e falar: tá bom, esse lixo, vocês vão colocar onde, né? O que vocês vão fazer com tanto lixo? Então alguém teve que dar ideia e falou assim: não, então vamos colocar uma caçamba. Mas de novo, irmãos, a nossa fé tem sido muito pequena. Então a gente falou: não, uma caçamba vai dar. Quantas caçambas foram, Roberto? 3 caçambas, meus amados. Só que cada caçamba dessa tem um custo, né? R$190, é isso? Se eu não estiver errado no valor, R$190 cada caçamba. Então nós nos planejamos para uma, mas foram 3. Foi uma bênção porque a gente trabalhou bastante, fez muito mais até do que a gente imaginava. Então, irmãos, a igreja, claro, está se propondo a arcar com esse custo.
Mas se no seu coração, se você não pôde estar aqui, mas se identificou com isso, entendeu? Que foi um trabalho que abençoou a nossa comunidade, e de alguma forma você quiser abençoar esse trabalho também, doando um pequeno valor para ajudar na questão do aluguel da caçamba, então você pode fazê-lo. Você pode aproveitar aí dos envelopes, para se você quiser separar do seu dízimo, você escreve caçamba, e aí o pessoal, ou porta para fora, ou multirão, qualquer coisa que os nossos tesoureiros consigam identificar então essa oferta aí para caçamba. Então, se você puder abençoar nesse sentido, a gente fica muito grato também. Mas acho que a maior satisfação foi ver não só ver o trabalho realizado, mas ver a comunhão e a igreja em ação nesse sentido. Então, que você aproveite esse momento aí para também, na dedicação dos seus dízimos e das suas ofertas, poder contribuir com esse ministério também. Não, eu não passo mais o vídeo. Pode ir. Fiel a mim,
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 2. Irmãos, vai ser uma breve mensagem, na verdade, não é uma mensagem, é uma devocional. As crianças, obrigado, as crianças podem descer. Juniores ainda não, só a partir. Os juniores só a partir de fevereiro voltam às suas aulas, ao seu estudo nos domingos à noite. Palavra em Filipenses, no capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 1 diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós nos encontramos diante da Tua santa palavra, Pai, que é perfeita, que é eficaz, Senhor, e diante da responsabilidade de falar sobre ela, que o Teu Espírito nos ilumine nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que eu gostaria de destacar, porque são apenas destaques, não dá para a gente fazer uma análise profunda desse texto, é um apelo que o apóstolo Paulo faz àquela igreja em Filipenses, uma igreja a quem ele ama demais, né? Alguns chamam a carta de Filipenses uma carta de amor, de quanto Paulo se dedica a falar do amor que ele tem por aquele povo de Deus que se encontra lá em Filipos. Filipos não foi uma igreja fácil de fundar, gerou muita confusão para que aquela igreja nascesse, mas foi uma igreja forte também, uma igreja que amou muito o apóstolo Paulo, e no seu momento de dificuldade, no momento em que ele precisou, essa igreja foi lá e prontamente ajudou o apóstolo Paulo com as suas ofertas, com as suas orações, enviando então as pessoas para que Timóteo, por exemplo, para que ajudasse a Paulo no momento do seu cárcere. E quando Paulo está fazendo esse apelo a essa igreja, ele pede algumas coisas importantes para ele, sobre elas que eu gostaria de falar. Quando ele fala lá no versículo 2, primeira coisa, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então a primeira coisa que ele pede àquela igreja é que ela tenha o mesmo modo de pensar. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre o mesmo modo de pensar, não significa que ele está dizendo que aquela igreja precisa ser um monte de gente quadradinha pensando a mesma coisa, onde um diz e os outros obedecem, né? A famosa vaquinha de presépio, né? Como diziam, ou aquele bichinho que fica balançando lá no nosso carro, lá, né? Quando você, baseado pelo lado que ele vai, a cabeça vai mexendo. Não é isso que o apóstolo Paulo está pedindo para aquela igreja. Ele está dizendo, eu entendo que ele está dizendo duas coisas primeiro para elas. A primeira é algo que a gente encontra lá em Romanos, quando ele diz que se a gente quiser experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Não nos amoldarmos a este mundo, não sermos iguais a este mundo. Não vos conformeis com este século, mas tenha uma nova forma de pensar. O termo ali é metanoia, é mudança de mente. Então, quando Paulo fala a um cristão, ele está dizendo o seguinte: eu estou falando a alguém que entende que a primeira coisa que ele precisa fazer é mudar a sua mente, porque já não é mais o velho homem quem domina, mas é Cristo quem domina na vida do homem. Então a mente de Cristo passa a fazer parte da mente desse novo ser humano que nasce em Cristo, porque nós morremos para o pecado e ressurgimos com Cristo,
ressuscitamos com Cristo. Então, recebemos a mente de Cristo. Estamos em Cristo. Então, há uma nova condição. Então, Paulo está dizendo no mesmo modo de pensar. Então, que todos nós fomos, como igreja, como a sua igreja, fomos chamados a pensar de modo diferente do que o mundo pensa. Porque o mundo está no maligno. O mundo está sob a escravidão do pecado. E Cristo nos liberta. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então, é o outro aspecto desse mesmo modo de pensar, que esse mesmo modo de pensar tem que estar ligado, guiado ao que a palavra de Deus diz, porque ela é a nossa regra de fé e prática, de vida, é o nosso manual, é onde precisamos nos basear, porque, meus amados, meus queridos, hoje tem tanta gente divulgando tantas maneiras, tantas formas, que dizem ser a maneira certa, mas ninguém tem uma base, ninguém tem um fundamento. Então você não sabe se o que você está dizendo é certo ou errado, porque está sempre localizado no que o outro diz. Eu tive uma experiência interessante. Eu compartilhei um vídeo nessa manhã no Facebook. Eu vi um vídeo, achei interessante, sobre uma sala de aula. E aí alguma pessoa fez um post respondendo no meu vídeo, dizendo assim: Sidney, você reparou no comentário que fizeram quando esse vídeo foi postado? Honestamente eu não havia comparado, mas a pessoa havia dizendo: esse vídeo está tentando estimular a homossexualidade, está tentando estimular coisas que não são certas, coisas que eu tenho certeza que você não acredita, então tome cuidado. Mas a minha interpretação do vídeo foi totalmente diferente do que a pessoa havia comentado. Eu respondi, inclusive, dizendo: obrigado pelo aviso, mas eu acho que se a gente ver o vídeo vai entender sobre o que ele está falando. Mas, de preferência, eu preferia acabar excluindo para não gerar mais confusão. Por quê? Porque cada um vê aquele vídeo numa determinada condição e se encaixa num determinado papel, mas não tem algo que fundamente. Não tem algo. Hoje a gente está cheio de problemas aqui, né? De comunicação, de passarinho voando. Deixa o passarinho voar e vamos ficar aqui concentrados um pouquinho, gente. É bichinho de Deus, né? Foi Deus quem fez, então está tranquilo. Ele louva a Deus do jeito dele. Então essa forma de pensar hoje tão sui generis, tão diferenciada que o mundo nos oferece, nós precisamos de um esteio, precisamos de uma garantia, de algo que possamos firmar os nossos pés, a nossa fé, a nossa condição, porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Essa permanece. Então a gente tem que ficar com o que permanece. Uma vez perguntaram para mim: Sidney, você acredita em Adão e Eva? Sim, eu acredito. Mas você acredita no dilúvio? Eu acredito. Mas você deve ser louco, porque a ciência prova tantas outras coisas. Eu disse que o papel da ciência não é fundamentar a minha fé. A palavra de Deus é. Porque a ciência, ela muda, e é papel dela mudar, porque ela está sujeita a descobertas, e tem coisas que ela ainda não descobriu. Mas a palavra de Deus é a verdade. Toda a palavra de Deus é verdade. Então a gente não pode abrir mão disso. Então quando Paulo fala o mesmo modo de pensar, ele está dizendo que você seja quadradinho, mas que nós tenhamos a mesma base, a mesma fé, o que nos dirija seja a mesma coisa. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos pede é que nós tenhamos o mesmo amor. Nesse ponto é muito sério, porque ter o mesmo amor significa que nós temos os mesmos objetivos. A palavra de Deus diz assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Não. O que ela diz? Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque onde tiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro?
E tesouro aqui não apenas são bens, é o que é importante para você. O que é importante para você? O que realmente você considera como algo importante, algo que faça diferença. E alguém já disse que para você saber o que é importante para você, você faz um teste rápido. Você olha onde você está gastando o seu dinheiro, onde você está gastando o seu tempo e onde você está gastando os seus relacionamentos. Então você vai descobrir o que é importante para você. Ah, seja importante para mim e a minha família. Tá bom, onde está indo o seu dinheiro? Está indo para a sua família? Onde está indo o seu tempo? Está indo para a sua família? Ah, não sei. E os seus relacionamentos são para a sua família? O que é importante para você? Deus é importante para você? Faça o mesmo teste. Onde está indo o seu dinheiro? Onde está indo o seu tempo? E o seu relacionamento com Ele? O mesmo amor. Como igreja precisamos ter o mesmo amor, o mesmo fundamento e o mesmo amor. Para quê? Para que tenhamos um só Espírito. Na minha Bíblia o Espírito está com a letra minúscula, a de vocês também. E é interessante que o apóstolo Paulo, um pouquinho antes, ele fala do Espírito Santo, que está com a letra maiúscula no versículo 1. Esse Espírito não é o Espírito Santo de Deus, mas estamos caminhando na mesma direção, se temos os mesmos objetivos, se temos os mesmos propósitos. O povo de Deus precisa caminhar unido na mesma direção. O pastor Silas Molochen gostava muito de falar que, quando falava do povo no deserto, que o povo caminhava junto, que os mais jovens não saíam correndo na frente, deixando os de mais idade para trás, nem os de mais idade atrasavam quem podia ir. O povo caminhava junto e tinha a mesma direção. Olhavam para a coluna que os guiava no deserto. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, que representa o quê? A presença de Deus. Tanto que chega um momento, quando o povo cai, que Deus chama Moisés e fala assim: quer saber, Moisés, eu não vou mais caminhar com o povo, eu vou mandar um anjo, sabe, como eu prometi para vocês que eu ia libertar vocês, eu vou libertar. Então eu sou fiel à minha palavra. Nós cantamos sobre a fidelidade de Deus, e ele diz assim: então o povo pode caminhar sem mim, vão lá, pode ficar tranquilo que eu vou acompanhar, eu vou mandar um anjo lá para acompanhar vocês. Então é uma das intercessões mais lindas da Bíblia, é quando Moisés chega diante de Deus: de jeito nenhum, Senhor, então o Senhor acaba com todo mundo, pode matar todo mundo, pode, porque a característica desse povo é que o Senhor caminha no meio dele. E a gente não vai aceitar outra coisa que não seja o Senhor caminhando no meio desse povo. É uma das intercessões mais lindas da Bíblia, porque Moisés, ele não precisava dizer aquilo, ele não tinha autoridade. Deus estava com toda a razão, porque o povo havia pecado, o povo havia caído, o povo havia blasfemado, mas ele faz uma das intercessões mais lindas da Bíblia, dizendo: Senhor, a gente só vai caminhar se o Senhor estiver junto com a gente. E a gente não pode considerar nada menos do que isso, porque nós somos o povo onde Deus é manifesto no meio. Não temos uma coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem durante os dias, durante o dia, mas o Senhor caminha no meio do seu povo. Como é que Ele faz isso? Através de cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus que Ele dá a cada um de nós. E por fim, o apóstolo Paulo pede uma só atitude. Ele quer que esse povo caminhe junto, mas que tenha a mesma... Está saindo um som aqui. Que esse povo caminhe com ele, que esse povo tenha uma única atitude. Uma vez eu estava lendo um livro que chama O Poder para Transformar Sua Vida, do Rick Warren. E ele fala sobre atitude e sentimento. Muitas vezes, quando alguém nos fere,
e a gente quer perdoar alguém, a gente primeiro fala assim, né? Primeiro eu preciso sentir que eu perdoei essa pessoa. Então você quer sentir, né? Que você perdoou ela. Você quer, Senhor, eu perdoo. Mas toda vez que você vê a pessoa, sabe, aquilo remói dentro de você. Aí a pessoa fala e você vai lá e dá uma cutucada. Você vai lá e parece que faz questão de lembrar daquele fato, né? Ah, você me perdoou? Perdoei, mas doeu, viu? Doeu, dói até hoje, na verdade. Na verdade, dói muito, né? Mas eu te perdoei, tá tudo certo, né? Mas você vai, né, remoendo, você vê a pessoa, você fica com raiva dela. E ele fala que um erro que a gente comete é querer mudar o sentimento primeiro. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E primeiro a gente precisa mudar a nossa atitude. Primeiro a gente tem que viver como alguém que perdoou. Que a gente tem que demonstrar amor. Jesus disse isso, não foi? Se bater na face, dá de volta na outra, né? Não, dá outra face. Pediu para caminhar 1 milha, 2. Pediu a capa, dá o manto. Pediu a blusa, dá a camisa. É isso que Jesus está falando. Está frio, aí a gente pediu a blusa porque ele está com frio. Não dá só a blusa, dá a camisa também. Nossa, é difícil isso, mas é atitude. É a atitude de alguém que perdoou. E o seu sentimento vai seguir a sua atitude. Aliás, toda vez que o homem confiou no sentimento dele, ele se lascou. Dançou bonito. Quando a gente olha na Bíblia, o homem, porque eu senti, porque eu imaginei, estava errando. Porque o que o Senhor nos pede não são sentimentos, são atitudes. Atitudes de alguém que ama. Amar não é sentimento, amar é atitude, é demonstrar amor. Quando Jesus fala sobre o amor, ele fala que não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. E serei meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Ele mostrou isso. E Paulo vai falar mais para frente que a gente tem que ter a mesma atitude de Cristo. Não olhar para a gente mesmo. E essa é a primeira atitude. Negar o nosso eu, o nosso querer, o nosso desejo. E colocar o outro como superior a si mesmo, ao seu próprio eu, ao seu próprio querer. Então, meus queridos, o nosso desejo, o que vai acontecer daqui a pouco, é que a gente viva isso que a gente vê na palavra de Deus, que nós haja o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude, aquela que a gente vê em Cristo. E sendo igual a Deus, por usurpação, não falou assim, eu sou Deus, né? Eu estive no Rio essa semana, estive lá no Cristo, né, lá no alto do Cristo. Agora estava chovendo, estava para ver quase nada direito. Mas quando você fica, não sei quantos tiveram essa oportunidade, e está lá e vê aquela estátua enorme, é impressionante. E naquele momento que eu estava lá, eu pensei assim, né? Aliás, o Rafael me perguntou, o Rafael, meu filho mais novo, de 9 anos, me perguntou assim, pai, quando Jesus esteve aqui, ele era desse tamanho? Eu falei, não, filho. Ele era do nosso tamanho, do mesmo tamanho que um ser humano normal. Pô, mas Jesus podia ter escolhido, né? Ser grandão assim, falar, faz isso, faz aquilo. Não, por amor, ele esvaziou-se a si mesmo e se vestiu, né? Como nós, como seres humanos. Ficou na nossa altura, né? Podia ser gigante ali, do tamanho do Cristo Redentor, mas não. Ele foi humilde. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, é isso que ele pede para a sua igreja. Oremos. Pai Celeste, que o que nós vimos na Tua Palavra
desse momento seja aquilo que se cumpra na vida da tua igreja, na primeira igreja batista de Guarulhos, nas demais igrejas, Senhor, que professam o nome do Senhor Jesus e dizem que Ele é o Senhor destas igrejas, assim como nós declaramos Jesus como Senhor da PIBGs. E que nós possamos ter esse mesmo modo de pensar, esse mesmo amor, esse mesmo espírito e essa única atitude, que é a atitude que o Senhor nos ensinou lá na cruz, de negarmos a nós mesmos e permitir, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia se manifestem, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, mais uma vez eu peço desculpa a você, amigo, visitante, pela velocidade que as coisas estão ocorrendo, mas a gente tem um momento muito importante nesse culto. Eu pedi a gentileza, inclusive a gente nem transmitiu o culto pela brevidade dele, porque nós vamos passar por um momento agora, porque essa igreja está passando por um momento de sucessão pastoral. Estamos sem o nosso pastor presidente, e a igreja está no processo de escolha. Existe uma comissão que foi escolhida pela igreja para ajudar nesse processo, e agora a comissão está trazendo informações sobre o candidato. Então, a partir desse momento, eu vou dar 5 minutos de intervalo, mas antes de começar o intervalo, eu gostaria de saber quem nessa noite já participou da reunião do domingo passado ou de hoje de manhã. Por favor, levante suas mãos. Amém? Um bom grupo mesmo. Então, a gente vai fazer esse momento porque a gente entende, a comissão entende que precisa fazer algumas coisas diferentes do que fez do outro encontro, tá bom? Então, a gente vai mais rápido nos primeiros momentos, mas existe uma carta que foi escrita pela comissão, que está no painel aqui do lado, nesse painel verde de comunicações aqui, do lado direito, no caso. Você pode ir lá e ler a carta, que é a carta que a comissão escreveu à igreja. Se você não teve contato com essa carta. Kelly, tem outras cópias aí? Kelly? Tem outras cópias aí? Tem mais uma cópia aqui com a Kelly. Tem essa cópia que eu deixei de manhã com você, né? Então tem mais uma cópia aqui. Se você não teve contato, seria legal que você tivesse, porque a gente ganha tempo para os próximos momentos que a gente vai fazer. Então são 5 minutinhos de intervalo para você ter acesso a essa informação. A você, meu amigo visitante que veio nessa noite, a gente está muito contente de ter você, espero ter você em outros momentos, mas é que esse é o momento da igreja, o momento que a gente está decidindo coisas da igreja, como família nós decidimos essas coisas juntos. Então pedimos perdão, desculpas se causamos qualquer inconveniente. A gente quer deixar você totalmente à vontade a partir desse momento. 5 minutos para a gente arrumar as cadeiras aqui. Diretoria e comissão, por favor, venham à frente. 5 minutinhos aí. A carta com a Kelly aqui na lateral da igreja. Vamos pegar esse passarinho. Peguei esse passarinho. Vou pegar a blusa. Ô Marcão, acho que é legal arrumar nesse microfone aqui, tá bom? Depois finaliza que eu vou levar para mandar essa gravação até uns 3 horas eu vou disponibilizar. Mas grava só até aqui ou então Encerrou na oração do brasileiro, cara. quando não grava isso aqui, ó? Então, deixa eu dar o início.